Sir Arthur Conan Doyle, O Gato do Brasil. É uma infelicidade para um jovem ter gostos dispendiosos, grandes esperanças e relações elegantes, sem ter dinheiro no bolso, nem profissão que o habilite a ganhar algum. O fato foi que meu pai, um homem bom, sanguíneo e pachorrento, depositara tanta confiança na fortuna e na generosidade de um irmão mais velho e solteirão, Lord Salterton, que dera como favas contadas que eu, seu único filho, não seria jamais solicitado a ganhar a vida por mim mesmo. Imaginara que, se não houvesse vaga para mim no Império Salterton, tocar-me-ia, pelo menos, algum posto no serviço diplomático, que constitui ainda a reserva especial das nossas classes privilegiadas. Morreu cedo, demais, para descobrir quão falsas eram tais suposições. Nem meu tio nem o Estado fizeram o menor caso de mim, ou mostraram qualquer interesse que fosse em minha carreira. Ocasionalmente, um par de fazões ou um engradado de lebres era tudo quanto me chegava para lembrar-me de que eu era o herdeiro da casa de Otwell e de uma das mais ricas propriedades do país. No entretempo, eu não passava de um solteiro boa-vida, instalado num apartamento em Grosvenor Mansion, sem outra ocupação que as de atirar aos pombos e jogar polo em Hurlingham. Mês a mês eu me dava conta de que ia ficando mais e mais difícil renovar as minhas letras junto aos prestamistas ou continuar sacando sobre a herança de um patrimônio não vinculado. A ruína me aguardava em meu caminho. Cada dia eu a via mais patente, mais vizinha e mais absolutamente inevitável. O que me fazia sentir mais agudamente a minha pobreza era o fato de que, sem contar a fortuna de Lord Salterton, todos meus demais parentes eram bastante abastados. O mais próximo deles era Everard King, sobrinho do meu pai e meu primo primeiro, que levara uma vida aventurosa no Brasil e retornara à pátria para estabelecer-se com o capital que acumulara. Nunca se soube como ele ganhara o seu dinheiro, mas parecia ter bastante, pois comprou as terras de Greylands, perto de Cliptown-on-the-Marsh, no Suffolk. No primeiro ano de sua volta à Inglaterra, ele não me deu mais atenção que o sovina do meu tio, mas por fim, uma manhã de verão, para meu grande alívio e alegria, eu recebi uma carta convidando-me a partir naquele mesmo dia e passar uma curta temporada em Greylands Court. Minha expectativa nessa ocasião era a de uma longa temporada na corte de insolvências, e aquela interrupção pareceu-me quase providencial. Se ao menos me fosse dado chegar a termos com aquele parente que eu não conhecia, talvez ainda pudesse safar-me. A bem do renome da família, ele não poderia permitir que eu fosse de todo encostado à parede. Ordenei ao meu criado que me fizesse a mala e na mesma tarde pus-me a caminho de Cliptown-on-the-Marsh. Depois que baldeei em Ipswich, um pequeno trem local depositou-me numa estaçãozinha deserta, situada em meio a campos ondulados e revolsos, com um rio indolente e meandroso caleando pelos vales entre margens altas e lodentas, que mostravam estarmos ao alcance das marés. Não havia carro à minha espera. Soube mais tarde que o meu telegrama se atrasara, de modo que aluguei uma charrete na estalagem local. O cocheiro, um ótimo sujeito, tinha o meu parente em alta conta. Fiquei sabendo por ele que Mr. Everard King já era um nome a invocar naquela parte do país. Promovia festas para os meninos da escola, abria o seu parque aos visitantes, subvencionava obras de caridade. Em suma, sua benemerência era tal que o meu cocheiro só podia atribuí-la ao pressuposto de que ele tivesse ambições parlamentares.
Minha atenção foi desviada das loas do cocheiro por um belíssimo pássaro pousando num poste de telégrafo à margem da estrada. A princípio pensei que fosse um gaio, mas era maior, e a plumagem mais vivamente colorida. O cocheiro explicou-lhe a presença prontamente, informando que ele pertencia exatamente ao homem que estávamos em vias de visitar. Aparentemente, a aclimatação de animais exóticos era um dos seus passatempos, e ele trouxera consigo do Brasil uma coleção de aves e bichos que se propunha a criar na Inglaterra. Depois que passamos os portões de Greylands Park, tivemos amplas provas dessa sua vocação. Viadinhos pintados, um curioso porco selvagem chamado, salvo engano, caititu, um papa-figo de esplêndida plumagem, uma espécie de tatu e um estranho animal desajeitado de dedos voltados para dentro, parecendo um texugo muito gordo, estavam entre os exemplares que pude observar durante o percurso pela Alleia Sinuosa. Mr. Everard King, meu primo desconhecido, estava em pessoa no alto dos degraus da casa, pois nos vira à distância, imaginara que era eu. Era de aparência muito chã e conversável, baixo e atarracado, 45 anos talvez, com o rosto redondo e jovial, bronzeado pelo sol dos trópicos e vincado de 1000 rugas. Vestia roupa branca à moda dos plantadores, tinha um charuto entre os dentes e um grande chapéu panamá atirado para a nuca. Era uma figura que a gente associa a um bangalô avarandado. Parecia curiosamente fora de lugar à frente daquela vasta e britânica mansão de pedra, com suas alas maciças e seus pilares paladianos ladeando a porta. "Querida!" gritou ele, olhando por sobre o ombro. "Querida, cá está o nosso convidado. Bem-vindo, bem-vindo a Greylands. Estou encantado em conhecê-lo, primo Marshall, e tomo como um grande cumprimento que venha honrar com a sua presença esse lugarzinho aqui sonolento." Suas maneiras não podiam ser mais calorosas. Num instante ele me pôs à vontade. Mas era necessária toda a sua cordialidade para compensar a frieza e mesmo grosseria da esposa, uma mulher alta e descarnada, que apareceu ao seu chamado. Era, creio, originária do Brasil, embora falasse um excelente inglês, e eu lhe desculpei os maus modos à conta da sua ignorância das nossas convenções. No entanto, ela nada fez para ocultar, então ou depois, que eu não era uma visita bem-vinda a Greylands Court. As palavras em si eram, em regra, corteses, mas ela era dona de um par de olhos escuros extremamente expressivos. E desde o primeiro momento eu li neles muito claramente que ela de todo o coração me desejava ver pelas costas. Entretanto, minhas dívidas eram por demais prementes, meus desígnios com respeito ao meu próspero parente por demais vitais, para que eu me deixasse perturbar pelo mau gênio da mulher. Assim fiz vista grossa à indelicadeza dela e reciproquei a extrema cordialidade com que ele me recebeu. Ele não medira esforços para me pôr a gosto. Meu quarto era encantador. Implorou-me que lhe fizesse saber qualquer coisa que pudesse acrescer meu bem-estar. Estive a pique de dizer-lhe que um cheque em branco contribuiria substancialmente para esse objetivo, mas achei que isso seria prematuro no presente estado de nossas relações. O jantar foi excelente. Quando em seguida nos sentamos juntos, fumando os seus havanas e bebericando o seu café, que mais tarde ele me disse ser proveniente da sua própria produção, todos os ecômios do cocheiro pareceram-me justificados, e eu senti que nunca conhecera alguém tão liberal e hospitaleiro. Mas a despeito do seu gênio afável, ele era um homem de vontade firme, temperamento impetuoso. Disso tive uma amostra na manhã seguinte. A curiosa antipatia que Mr. Everard King alimentava em relação a mim era tão forte que, ao desjejum, suas maneiras foram pouco menos que assintosas, e as suas intenções manifestaram-se de forma inequívoca,
quando o marido se retirou da sala. Melhor trem do dia é o das 12h15, disse ela. Mas eu não pretendo partir hoje, respondi com franqueza, talvez até desafiadoramente, pois estava resolvido a não me deixar expulsar pela megera. Ah, se prefere assim, disse ela, interrompeu-se, com uma expressão sobremaneira insolente no olhar. Estou certo, repliquei, de que Mr. Everard King me daria a saber se eu estivesse abusando do seu bom acolhimento. Que é isso? Que é isso? Interpelou uma voz e ele surgiu na sala, entre ouvir as minhas últimas palavras e um olhar às nossas expressões lhe dissera o resto. Instantaneamente, o seu semblante gorducho e jovial assumiu um rito incrivelmente feroz. Quer ter a bondade de deixar-nos a sós, Marshall? Disse ele. Esclareço de passagem que meu nome é Marshall King. Ele fechou a porta atrás de mim e, por um momento, eu ouvi falar à esposa em voz baixa e com concentrada irritação. A grosseira quebra de hospitalidade certamente lhe ferira o ponto fraco. Eu não sou bisbilhoteiro, e assim sendo, saí para o jardim. Daí a pouco ouvi às minhas costas uns passos apressados, e ali estava a dama, semblante pálido, de agitação, os olhos vermelhos, de tanto chorar. Meu marido quer que eu lhe peça desculpas, Mr. Marshall King, disse ela, parando à minha frente de olhos baixos. Por favor, nem pense nisso, Mr. King. Seus olhos negros de repente fuzilaram. Imbecil! Ela sibilou com frenética veemência e, girando nos calcanhares, correu de volta para casa. A afronta foi tão insólita, tão intolerável, que tudo o que pude fazer foi quedar parado no lugar e acompanhá-la com os olhos, boquiaberto. Ainda estava ali quando o meu hospedeiro veio ao meu encontro, novamente rechonchudo e bonachão. Espero que minha esposa se tenha desculpado pelas asneiras que ela disse. Ah, sim, claro. Ele tomou-me pelo braço e se pôs a caminhar comigo de um lado para o outro no gramado. Não a leve a sério, disse. Eu ficaria inconsolável se você abreviasse sua estada, por uma hora que fosse. O fato é, não há razão para segredo entre parentes, que a coitadinha é incrivelmente ciumenta. Detesta que qualquer pessoa, homem ou mulher, possa interpor-se entre nós por um momento que seja. Seu ideal seria uma ilha deserta e um eterno TTATT. Isso explica o seu procedimento, que nesse particular, eu lhe confesso, chega a ser quase uma mania. Prometa-me que não pensará mais nisso. Não, claro que não. Então, acenda esse charuto e venha comigo. Vou lhe mostrar o meu pequeno zoológico. A inspeção levou a tarde inteira, abrangendo todas as aves e quadrúpedes, inclusive répteis, que ele importara. Alguns estavam em liberdade, outros em gaiolas, alguns até dentro de casa. Ele falava com entusiasmo das suas peripécias, nascimentos e mortes, e soltava exclamações deliciadas, como um menino de escola, quando à nossa passagem, algum pássaro brilhante levantava voo de entre as mãos das moitas ou algum bicho exótico se esgueirava procurando abrigo. Finalmente conduziu-me através de um corredor que partia de uma das alas da casa. No extremo deste havia uma pesada porta com um postigo corrediço. Da parede ao lado dela projetava-se uma manivela de ferro, ligada a uma roda e a um tambor. Havia uma grade de grossas barras ao longo da parede. Agora vou mostrar-lhe a joia da minha coleção, disse ele. Não há um único espécime igual em toda a Europa. Desde que o filhote de Rotterdam morreu, é um gato do Brasil. Em que ele difere de outro gato qualquer? Já vai ver, disse ele rindo. Já vai ver. Quer fazer o favor de abrir esse postigo e dar uma espiada? Obedeci e vi uma grande cela nua, pavimentada de lajes de pedra e com pequenas janelas gradeadas na parede oposta. No centro dessa peça, estendido numa mancha de sol, estava um animal enorme, não menor que um tigre, mas negro e lustroso como ébano. Era simplesmente um gigantesco gato preto, muito bem tratado.
aquecendo-se preguiçosamente naquela poça de luz dourada, como faria qualquer outro gato. Era tão gracioso, tão possante, tão suave e maciamente diabólico, que eu não podia afastar os olhos da abertura. Não é esplêndido? Disse o meu hospedeiro entusiasticamente. Maravilhoso! Eu nunca vi uma criatura tão nobre. Alguns lhe chamam puma negro, mas na verdade não é um puma. Esse camarada mede quase 11 pés da cauda ao focinho. 4 anos atrás era uma bolinha de pelo preto, com 2 olhos amarelos espiando através deles. Comprei-o quando era um filhote, recém-nascido, em plena selva, nas cabeceiras do Rio Negro. A mãe foi morta e, lançaços depois de ter liquidado uma dúzia de sujeitos. Então são ferozes? São os seres mais traiçoeiros e sanguinários que existem na face da terra. Fale-se de um gato do Brasil a um índio daquelas regiões e ele se arrepia. O homem é sua presa preferida. Este aqui ainda não provou sangue vivo, mas, quando fizer, vai transformar-se no terror. Atualmente ele já não admite ninguém além de mim com seu covil. Nem Baldwin, o cavalariço, se atreve a chegar perto dele. Quanto a mim, sou para ele mãe e pai ao mesmo tempo. Assim falando, de repente, para meu espanto, ele abriu a porta e entrou rapidamente, fechando-a no mesmo instante atrás de si. Ao som da sua voz enorme e sinuosa, a fera levantou-se, bocejou, esfregou a enorme cabeça arredondada contra o lado dele, enquanto ele lhe dava tapinhas e a acariciava. Muito bem, tome, agora entre na sua gaiola, disse ele. O monstruoso gato dirigiu-se para um lado da cela e foi enrodilhar-se debaixo de uma grelha. Everard King saiu e, empunhando a manivela que já mencionei, pôs-se a gerá-la. Com isso, a grade do corredor passou a deslocar-se através de uma fenda na parede e fechou a frente da grelha, de modo a formar uma sólida jaula. Completada a operação, ele abriu de novo a porta e convidou-me a entrar na peça, que era saturada do farto pungente e almiscarado típico dos grandes felinos. É assim que a coisa funciona, disse ele. Damos-lhe o espaço desta peça para exercício e à noite o fechamos na jaula. Para deixá-lo sair, basta virar a manivela na passagem. Para trancá-lo, como viu, o processo é o mesmo. Não faça isso. Eu enfiara a mão entre as grades para tocar aquele flanco arquejante e luzidio. Ele a puxou de volta com a fisionomia muito séria. Eu lhe digo que isso é perigoso. Não pense que, porque eu posso tomar liberdades com ele, qualquer um pode fazer o mesmo. Ele é muito seletivo em suas amizades. Não é mesmo, Tamer? Ah, ele já ouviu que o seu almoço vem chegando. Hein, rapaz? Houve um som de passos nas lajes do corredor. O bicho saltou de pé e pôs-se a andar de um lado para o outro na jaula, exígua, os olhos amarelos fulgurando, a língua vermelha se agitando, estremecendo sobre a linha branca dos dentes pontiagudos. Um cavalariço entrou com uma grande posta de carne, com osso sobre uma bandeja, e atirou-a por entre as grades. Ele saltou levemente sobre ela, arrastou-a para um canto e ali, sujeitando-a entre as patas, pôs-se a dilacerá-la e espedaçá-la, levantando a cada instante o toucinho ensanguentado para olhar para nós. Era um espetáculo maligno e ainda assim fascinante. Não deve surpreendê-lo que eu me tenha afeiçoado a ele, não é mesmo? Disse o meu hospedeiro quando saímos, mormente considerando que eu criei. Não foi brincadeira trazê-lo do centro da América do Sul, mas cá está ele, são e salvo, e como eu disse, é o mais perfeito exemplar em toda a Europa. O pessoal do zoológico tem de olho, mas eu jamais me separaria dele. Muito bem, acho que já abusei da sua paciência, com meu hobby por tempo que chegue. Portanto, o melhor que temos a fazer é seguir o exemplo de Tami e cuidar do nosso almoço. Meu parente sul-americano se deixava de tal modo absorver pelas suas terras,
por seus estranhos ocupantes que a princípio foi-me difícil conceber que ele tivesse outros interesses. Na verdade os tinha. E prementes, o que logo se patenteou pelo número de telegramas que ele recebia, chegavam a toda hora, e ele os abria com mostras de grande avidez e ansiedade. Às vezes eu imaginava que se tratasse do turf, e às vezes da bolsa de valores, mas o certo é que ele tinha em andamento negócios muito urgentes que não eram resolvidos nos confins do Suffolk. Durante os 6 dias da minha permanência, ele nunca recebeu menos de 3 ou 4 telegramas por dia, e por vezes até 7 ou até 8. Eu ocupara tão bem esses 6 dias que ao final deles tinha logrado o meu intento de estabelecer com meu primo o mais cordial dos convívios. Todas as noites ficávamos sentados até tarde na sala de bilhar, com ele me contando as mais extraordinárias histórias das suas aventuras na América, histórias tão temerárias e descabeladas que eu dificilmente as podia associar àquele homenzinho trigueiro e rechonchudo que me defrontava. Em troca, abalancei-me e, a entrar em algumas das reminiscências da minha vida londrina, as quais o interessavam tanto que ele prometeu solenemente ir passar algum tempo comigo em Grosvenor Mansion. Estava ansioso por conhecer o lado mais mundano da vida na cidade. E a verdade é, modéstia à parte, que não podia escolher mais competente Cicerone. Foi só no último dia da minha estância que me aventurei a abordar o assunto que me atazanava. Falei-lhe francamente das minhas aperturas financeiras, iminente bancarrota, e pedi-lhe conselho, embora esperando algo mais substancial. Ele escutou atentamente, puxando baforadas do charuto. Mas como? Disse ele. Você não é o herdeiro do nosso parente, Lord Saltertown? Tenho bons motivos para acreditar que sim, mas ele jamais concordaria em conceder-me alguma coisa por conta. Não, eu sei, sua sovinice é bem conhecida. Meu pobre Marshall, a sua posição não é nada fácil. Por falar nisso, tem tido alguma notícia sobre o estado de saúde de Lord Saltenter ultimamente? Desde que me entendo por gente, ele sempre viveu em condição precária. Certo, sempre com um pé na cova. Sua herança pode estar num futuro bem longínquo. Meu Deus, é uma situação bem melindrosa sua. Eu tinha certa esperança, meu primo, que o senhor, conhecendo bem as circunstâncias, poderia talvez dispor-se a adiantar-me. Meu caro rapaz, não diga mais nada, exclamou ele com a máxima cordialidade. Falaremos nisso esta noite, e eu lhe dou minha palavra de que o que estiver ao meu alcance será feito. Não me entristecia o fato de que a minha visita estivesse chegando ao fim, pois é bem desagradável saber que há na casa uma pessoa aflita por ver-nos pelas costas. A face caveirosa e o olhar rebarbativo de Mr. King tinham se tornado para mim cada vez mais odiosos. Ela já não era ativamente rude. O medo do marido a coibia, mas levava o seu ciúme desvairado ao ponto de fingir ignorar a minha presença, de jamais dirigir-me a palavra, e, por todas as maneiras, tornar a minha estada em Greylands tão incômoda quanto possível. Tão hostil foi a sua atitude naquele último dia que eu certamente ter-me-ia posto a fresco, não fosse aquela entrevista com meu hospedeiro marcada para a noite a qual eu esperava traria a redenção da minha fazenda falida. Ela teve lugar muito tarde, pois meu primo, que durante o dia estivera a receber telegramas em cópia ainda maior que a de costume, encafurnou-se em seu gabinete depois de jantar, e só saiu depois que a criadagem já se recolhera. Ouviu-a percorrer a casa trancando as portas, como fazia todas as noites, e, finalmente, ele veio ao meu encontro, na sala de bilhar. Tinha o corpo retaco, envolvido num roupão
e usava um par de pantufas turcas vermelhas, sem salto. Refestelando-se numa poltrona, misturou para si mesmo um copo de grog, no qual não pude deixar de notar que o uísque entrava em proporção consideravelmente maior que a água. Caramba, disse ele, que noite! De fato, o vento uivava e gemia à volta da casa. As janelas de rótula matraqueavam, sacolejavam, como se em vias de romper-se. A luz amarela das lâmpadas e o aroma dos nossos charutos pareciam mais brilhante, mais fragrante pelo contraste. Muito bem, meu rapaz, disse o meu hospedeiro. Temos a casa e a noite para nós. Ponha-me a par da situação dos seus negócios. Verei o que pode ser feito para pô-los em ordem. Gostaria de ouvir todos os detalhes. Assim, encorajado, desfiei uma longa exposição, na qual meus fornecedores e credores do meu senhorio ao meu criado figuravam sucessivamente. Eu tinha anotações em minha carteira, pusera em ordem meus dados e assim apresentei, posso orgulhar-me de dizê-lo, um balanço muito bem organizado dos meus passos desregrados, da minha lamentável posição. Deprimiu-me, entretanto, notar que o meu companheiro tinha os olhos vagos e a atenção distante. Quando ocasionalmente interpunha uma observação, esta era tão perfunctória e despropositada que me dava certeza de que ele não seguira a minha explanação. Vez por outra, ele acordava e fingia uma amostra de interesse, pedindo-me que repetisse ou que explicasse melhor, mas sempre para afundar-se em seguida no mesmo alinhamento. Por fim, levantou-se e atirou o toco do charuto na lareira. Ouça aqui, meu rapaz, disse. Eu nunca tive cabeça para números, portanto você vai me desculpar. Ponha tudo isso no papel e faça-me saber a importância. Eu compreenderei quando ouvir preto no branco. A proposta era animadora. Prometi obedecer. E agora é tempo de irmos para a cama. Minha nossa, é uma hora que o relógio está batendo no hall. O repicar do carrilhão fazia-se ouvir através do estrondoso rugir do vendaval. O vento lá fora lufava com o ímpeto de um grande rio. Tenho de ir ver o meu gato antes de deitar, disse o meu hospedeiro. O ventania excita. Quer vir? De certo, respondi. Então pise manso e não fale. Estão todos dormindo. Atravessamos sem ruído o hall iluminado e forrado de tapetes persas e a porta do outro lado. Estava tudo escuro no corredor de pedra, mas havia uma lanterna de cavalariça pendurada num gancho. Meu hospedeiro retirou-a e a acendeu. A grade não estava vista na passagem, portanto eu sabia que a fera estava em sua jaula. Venha, disse o meu parente e abriu a porta. Um rosnido rouco, quando entramos, mostrou que a tempestade realmente excitara o bicho. À luz oscilante da lanterna, nós ouvimos uma enorme massa negra, novelada, a um canto do cubículo, projetando uma sombra achaparrada e desconforme na parede caiada. A cauda se agitava nervosamente sobre a palha. O pobre Tammy não está de muito bom humor, disse Everard King, levantando a lanterna e olhando para ele. Parece um diabo negro, não é mesmo? Tenho de arranjar-lhe uma pequena ceia para alegrá-lo um pouco. Por favor, segure um instante a lanterna. Tomei-lhe na mão e ele se encaminhou para a porta. A despensa dele fica logo ali, disse ele. Dê-me licença um minuto, está bem? Saiu e a porta fechou-se atrás dele com um forte estalido metálico. Aquele som agudo e seco fez-me saltar o coração. Uma súbita onda de terror envolveu-me. A vaga percepção de uma perfídia monstruosa gelou-me o sangue nas veias. Precipitei-me para a porta, mas não havia trinco pelo lado de dentro. Escuta aqui, gritei. Deixe-me sair. Muito bem, não faça tanto barulho, disse o meu hospedeiro da passagem. Você está com a luz? Sim, mas não quero ficar trancado aqui sozinho. Não quer? Ouvi que ele soltava sua risadinha prazente.
arteira e gutural. Não vai estar sozinho por muito tempo. Deixe-me sair, senhor, repeti com irritação. Fique sabendo que não acho graça em brincadeira dessa espécie. Brincadeira não é bem o termo, disse ele com outra odiosa risadinha. Então, de repente, entre o bramir do temporal, ouvi os rangidos e chiados da manivela, do guincho girando e o retinir da grade passando pela fenda. Deus do céu, ele estava soltando o gato do Brasil. À luz da lanterna, vi as barras deslizando lentamente à minha frente. Havia já uma abertura de um pé de largo na extremidade. Com um berro, eu agarrei as mãos à última barra e a puxei com a força de um possesso. Eu estava possesso de raiva e de horror. Por um minuto ou mais consegui manter a coisa imóvel. Sabia que ele estava forçando a manivela com quantas forças tinha, que a ação da alavanca inevitavelmente me derrotaria. Cedi polegada a polegada, os pés resvalando na pedra, e todo o tempo rogava e suplicava àquele monstro desumano que me poupasse aquela morte horrível. Invoquei o nosso parentesco. Lembrei-lhe que era seu hóspede. Implorei-lhe que me dissesse que mal eu lhe havia feito. Suas únicas respostas eram os arrancos e puxões da manivela, cada um dos quais, a despeito de todo o meu esforço, deslocava uma barra mais pela abertura. Aferrado e atracado, fui arrastado ao longo de toda a frente da jaula, até que, por fim, com os pulsos doloridos e os dedos esfolados, abri mão daquela resistência inútil. Com um tinido, a grade chocou-se contra a batente no momento em que a soltei. Pouco depois ouvi o arrastar das pantufas turcas na passagem e o bater da porta distante. Então tudo ficou silencioso. Durante esse tempo o animal não se movera. Continuava quieto no seu canto, e a cauda parara de agitar-se. O surgimento de um homem agarrado às grades da sua jaula e arrastado a gritar à frente dele, aparentemente, o enchera de estupefação. Vi seus grandes olhos fitos em mim. Eu deixara cair a lanterna ao segurar as barras, mas ela se mantinha acesa no chão, e eu fiz menção de apanhá-la, com a vaga ideia de que a luz me pudesse proteger. Mas no instante em que fiz o movimento, a fera emitiu um ronco grosso e ameaçador. Parei e fiquei imóvel, tremendo de medo dos pés à cabeça. O gato, se é que se pode chamar uma criatura tão terrificante por um nome tão familiar, estava a menos de 3 passos de mim. Os olhos luziam como 2 discos de fósforo no escuro. Eles me aterravam e ao mesmo tempo me fascinavam. Eu não conseguia desviar deles os meus. A natureza às vezes nos prega estranhas peças nesses momentos de crise. Aqueles olhos cintilantes cresciam e minguavam num ritmo regular. Às vezes pareciam pontos diminutos de um brilho intenso, como centelhas elétricas na treva. Depois se alargavam mais e mais, até que aquele canto da cela se aclarava com a sua luz mutável e sinistra. E então, de repente, apagaram-se de todo. O monstro fechara os olhos. Não sei se existe alguma coisa de verdade na antiga ideia do poder do olhar humano, ou se o grande gato estava meramente sonolento. Mas o fato é que, longe de mostrar qualquer sintoma de atacar, ele limitou-se a repousar a cabeça negra, luzidia, nas enormes patas dianteiras e pareceu adormecer. Continuei parado, receando com o movimento fazer reviver aquela força maligna, mas pelo menos podia pensar mais claramente. Agora que não tinha sobre mim aqueles olhos cruéis, ali estava eu, trancado pelo resto da noite, como um bruto feroz. Meu instinto, sem contar as palavras plausíveis do patife que me armara a cilada, me avisava que o animal era tão selvagem quanto o seu dono. Como obviar ao risco até o amanhecer? A porta estava fora de cogitação, bem como as estreitas janelas gradeadas. Não havia abrigo em parte alguma naquela peça nua, lajeada. Gritar por socorro era absurdo. Eu sabia que a cela era
um anexo, que a passagem que a ligava à casa tinha no mínimo 100 pés de comprimento. Ademais, com a tempestade rugindo lá fora, era improvável que os meus gritos fossem ouvidos. Minha coragem e engenho eram as únicas coisas com que eu podia contar. Então, com um novo frêmito de horror, meus olhos pousaram na lanterna. A vela já queimara quase até o fim, começava a escorrer. Mais 10 minutos extinguiria. Eu não tinha mais de 10 minutos para fazer alguma coisa, pois sabia que, uma vez no escuro com aquele temível carniceiro, ficaria incapaz de ação. O simples pensamento me paralisava. Circunvaguei um olhar desesperado por aquela câmara de morte e o detive num lugar que parecia prometer, não digo segurança, mas um perigo menos iminente, imediato do que o piso aberto. Eu disse atrás que a jaula tinha uma tampa assim como uma frente, que essa tampa permanecia fixa quando a frente era deslocada pela fresta da parede. Consistia em barras espaçadas de umas poucas polegadas, com uma grossa tela de arame de permeio, que se apoiava sobre robustos pilares em cada extremidade. Agora era como uma grande baldaquino gradeado sobre a figura, encolhida no canto. O espaço entre essa prateleira de ferro e o teto seria de uns 2 ou 3 pés. Se eu pudesse subir ali, espremido entre as barras e o teto, ficaria com apenas um lado vulnerável. Estaria em segurança por debaixo, por detrás e de cada lado. Somente pela face aberta eu poderia ser atacado. Na verdade, eu não tinha ali nenhuma proteção, mas pelo menos estaria fora do caminho da fera quando ela se pusesse a passear pelo covil. Ela teria de sair do seu trajeto para alcançar-me. Era agora ou nunca, pois sem luz seria impossível. Com um nó na garganta, eu saltei, agarrei a borda de ferro da tampa e guindei-me, ofegando para cima dela. Encaixei-me no vão com a cara para baixo e vi-me face a face com os olhos terríveis e com a fauce do gato escancarada no bocejo. Seu bafo fétido banhou meu rosto com o vapor de um pestilento caldeirão. Entretanto, ele parecia mais curioso do que hostil. Com uma suave ondulação do dorso alongado, ele se levantou, espreguiçou-se, depois, erguendo-se nas patas traseiras, com uma das dianteiras apoiadas na parede, levantou a outra e passou as garras pela tela embaixo de mim. Um gancho branco, aguçado, rasgou-me a calça. Note-se que eu estava ainda trajando a rigor e abriu-me um talho no joelho. Não fora um ataque, mas antes uma experiência, pois, tendo eu deixado escapar um grito agudo de dor, ele abaixou-se de novo e, saltando levemente para a cela, pôs-se a andar rapidamente ao seu redor, levantando os olhos a intervalos na minha direção. De minha parte, eu recuei o mais que podia, até ficar com as costas coladas à parede, e me encolhi de modo a ocupar o menos espaço possível. Quanto mais longe me colocasse, mais difícil seria para ele atacar. Agora que se pusera em movimento, ele parecia mais excitado e, ágil e silenciosamente, circulava sem cessar à volta da cela, passando a todo instante sob o leito de ferro em que eu jazia. Era espantoso ver aquela enorme massa movendo-se como uma sombra, com um som mal perceptível de coxins aveludados. A vela queimava frouxamente, tão frouxamente que eu quase não via a criatura. Então, com um último lampejo e um respingo, apagou-se de todo. Eu estava sozinho, com o gato no escuro. É mais fácil afrontar o perigo quando se sabe ter feito tudo o que era possível fazer. Então resta somente ficar quieto e aguardar o resultado. No presente caso não havia qualquer resguardo possível, senão no exato local em que eu me achava. Assim sendo, estendi-me e me deixei ficar deitado em silêncio, quase sem respirar, na esperança de que a fera esquecesse talvez a minha presença, se eu nada fizesse para lembrá-lo. Calculei que já seriam 2 horas.
Às 4 já teria amanhecido. Eu não teria de esperar mais que 2 horas pela luz do dia. Lá fora o temporal ainda raivava e a chuva fustigava, sem cessar as janelinhas. Dentro, o ar mefítico e pestilencial era opressivo. Eu não via nem ouvia o gato. Tentei pensar em outras coisas, mas só havia uma com poder bastante para desviar minha mente do meu terrível transe. Era a consideração da vileza do meu primo, da sua inaudita hipocrisia, do ódio venenoso que ele me voltava. Por detrás daquela face prazenteira emboscava-se a alma de um assassino medieval. E pensando em tudo aquilo, eu percebi agora claramente a solércia com que a coisa fora planejada. Ele fingira recolher-se com os outros, na certa testemunhas para prová-lo. Depois, furtivamente, descera dos seus aposentos, atraíra-me àquele calabouço e me abandonara. Sua versão seria simples. Ele me deixara na sala de bilhar para terminar o meu charuto. Eu descera por minha própria conta para olhar o gato uma vez mais. Entrara na cela sem reparar que a jaula estava aberta. E fora apanhado. Como atribuir a ele o crime? Suspeitas, talvez, mas provas? Provas mesmo? Nunca. Como custaram a passar aquelas medonhas 2 horas? Uma vez ouvi um leve som rascante, que imaginei ser o bicho lambendo o próprio pelo. Várias vezes aqueles olhos verdes fuzilaram para mim na treva, porém sem fixar-me. E as minhas esperanças se rebusteceram de que a minha presença tivesse sido esquecida ou desprezada. Finalmente uma vaga claridade começou a despontar nas janelas. A princípio eu as vi como 2 retângulos cinzentos na parede negra. Depois o cinzento converteu-se em branco, e eu pude enxergar novamente o meu terrível companheiro. E ele, ai de mim, pôde enxergar-me também. Percebi de imediato que seu humor estava muito mais agressivo e perigoso do que quando o vira pela última vez. O frio da manhã o irritava. Ele estava com fome também. Rosnando continuamente, andava de um lado para o outro, ao longo da parede oposta ao meu refúgio. Os bigodes se eriçando iradamente, a cauda estremecendo e vergastando o ar. Quando ele virava nos cantos, seus olhos selvagens sempre subiam para mim numa turva ameaça. Eu sabia que ele queria matar-me. Ainda assim, surpreendi-me mesmo, naquele momento, admirar a graça sinuosa daquele ser diabólico, dos seus movimentos longos, ondulantes, sinuosos, do lustro dos seus belos flancos, do escarlate vivo e palpitante da língua reluzente que pendia do focinho negro, como a noite. E todo o tempo aquele ronco profundo e arrepiante se alteava num crescendo ininterrupto. Eu sabia que a crise era iminente. Era uma hora miserável para morrer aquela espécie de morte. Eu estava tenso e dolorido, tremendo em minhas roupas leves e sobre aquela grelha de tortura onde estava estendido. Tentava reunir coragem para o transe e levar minha alma acima dele, e ao mesmo tempo, com a lucidez que às vezes acompanha o completo desespero, circunvagava os olhos à procura de um possível meio de escapar. Uma coisa era clara: se a frente da jaula retornasse ao seu lugar, eu estaria protegido por trás dela. Seria possível puxá-la de volta? Eu mal me atrevia a mover-me, no receio de provocar um ataque. Lentamente, muito lentamente, estendi o braço até alcançar a beira da grade, cuja barra extrema ressaía da parede. Para surpresa minha, ela cedeu bastante facilmente ao meu puxão. Obviamente, a dificuldade em deslocá-la para fora resultara do fato de eu ter me agarrado a ela. Puxei de novo e ela deslizou mais umas 3 polegadas. Aparentemente corria sobre rodas. Puxei de novo. Então o gato saltou. Foi tão rápido, tão súbito, que eu não vi a coisa acontecer. Simplesmente eu vi um recôgo selvagem
e um átimo depois os olhos amarelos, abrasados, cabeçorra negra e achatada com sua língua vermelha e dentes faiscantes estavam ao alcance do meu braço. O impacto do animal sacudiu a grade sobre a qual eu me encontrava, a ponto de eu pensar, na medida em que podia pensar alguma coisa num momento como aquele, que estava desabando. O gato balouçou-se ali por um instante, a cabeça e as patas dianteiras muito próximas de mim, os pés agatanhando à procura de um apoio na borda da grelha. Ouvi as garras raspando a malha de arame e o hálito da fera me nauseou. Mas o salto fora mal calculado. Ele não conseguiu manter a posição. Devagar, com um arreganho de fúria e arreganhando loucamente as barras da grelha, oscilou para trás e caiu pesadamente ao chão. Com um ronco, voltou-se instantaneamente para mim e encolheu-se para um novo bote. Eu sabia que os próximos segundos decidiriam meu destino. A criatura aprendera pela experiência. Não erraria uma segunda vez. Eu tinha de agir prontamente e corajosamente por uma possibilidade de sobreviver. Num piscar de olhos eu formara um plano. Arranquei o meu casaco e atirei-o à cabeça do bicho. No mesmo instante saltei para o chão, agarrei a grade corrediça e puxei-a freneticamente para fora da parede. Ela correu mais facilmente do que eu esperara. Perdi o equilíbrio e o impulso fez-me correr por toda a largura da cela, levando a grade comigo. Isto fez com que eu ficasse do lado de fora. De outro modo, ter-me-ia posto a salvo sem um arranhão. O acidente resultou num momento de atraso, enquanto eu me detinha e tentava enfiar-me pela fresta que sobrara. Essa fração de tempo bastou para que o gato sacudisse para longe o casaco, com que eu o cegara, e saltasse sobre mim. Barafustei pela abertura e puxei a grade atrás de mim, mas ele alcançou-me a perna antes que eu pudesse recolhê-la inteiramente. O manotaço daquela enorme garra escoriou-me o tornozelo, à maneira de uma apara de madeira que se enrola à frente de uma plana. No instante seguinte, sangrando e quase desfalecido, eu estava deitado sobre a palha imunda, com a linha amiga das grades interpostas entre mim e o monstro que investia furiosamente contra elas. Ferido demais para mover-me, e por demais aturdido para sentir medo, só me restou deixar-me ficar estendido mais morto que vivo e observá-lo. Ele comprimia o largo peito negro contra as barras e tentava pescar-me com as patas encurvadas, como vi fazer em gatos diante de uma ratoeira. Eu já ouvira falar do curioso efeito entorpecente produzido por feridas infligidas pelos grandes carnívoros, e agora me era dado conhecê-lo por experiência, pois perdera todo o senso da personalidade. Estava tão interessado no sucesso ou malogro do bicho, como se aquilo fosse um jogo a que estivesse assistindo. Então, gradualmente, minha consciência resvalou para uma sequência de sonhos estranhos e confusos, em que aquela cara negra e aquela língua rubra retornavam sempre, e assim perdi-me no nirvana do delírio, o abençoado alívio dos que sofrem uma provação demasiado dolorosa. Reconstituindo a posteriori o curso dos eventos, deduzo que devo ter estado inconsciente durante mais ou menos 2 horas. O que me despertou foi um forte estalido metálico, o mesmo que fora o precursor da minha terrível experiência. Era o retorno do trinco de mola. Então, antes que meus sentidos estivessem suficientemente desanuviados para apreender o que viam, percebi o carão roliço e prazenteiro do meu primo espiando pela porta aberta. O que ele viu certamente assombrou-o. Lá estava o gato agachado no chão, e eu estendido de costas dentro da jaula, em mangas de camisa, as calças em tiras e uma grande poça de sangue ao meu redor. Ainda agora posso ver-lhe a expressão estupefata, iluminada pelo sol da manhã. Ele não despregava os olhos de mim. Depois fechou a porta atrás de si e aproximou-se da jaula para ver se eu estava mesmo morto. Não me é dado
pormenorizar o que então se passou. Eu não estava em estado apropriado de testemunhar ou registrar os acontecimentos. Tudo que sei dizer é que de repente percebi que ele me voltara as costas, que olhava para o animal. "Bravo, Tami!" exclamou ele. "Meu velho Tami!" Em seguida aproximou-se da grade, ainda de costas para mim. "Quieto, rapaz!" bradou. "Quieto, seu bicho estúpido! Não conheço seu dono?" "Não? Não conhece seu dono?" Num relance, e meu cérebro, embora estonteado, lampejou a lembrança de algo que ele me dissera, afirmando que o gosto do sangue transformaria o gato num demônio. Fora o meu sangue que o fizera, mas foi ele quem pagou o preço. "Para trás!" ele esgoelou. "Para trás, maldito! Balde! Balde! Ah! Meu Deus!" E então eu o ouvi cair, levantar-se, cair outra vez, com um som como de panos rasgados. Seus gritos foram esmorecendo até que se perderam no rosnar dilacerante. E então, quando eu o julgava morto, eu vi como num pesadelo uma figura desvairada, esfrangalhada, ensanguentada, correndo às cegas à volta da cela. E esse foi o outro vislumbre que tive dele antes de desmaiar novamente. Levei muitos meses para recobrar-me. A rigor, nunca me recobrei inteiramente, pois até o fim dos meus dias estarei usando uma bengala como a uma recordação da minha noite com o gato do Brasil. Baldwin, o cavalariço, e os outros criados não puderam compreender o que ocorrera, quando, atraídos pelos gritos de morte do patrão, encontraram a mim atrás das grades e os seus restos, ou o que mais tarde descobriram serem os restos, nas garras do animal que ele criara. Mantiveram-no à distância com ferros em brasa, em seguida abateram-no a tiros através do postigo da porta, antes de poderem finalmente libertar-me. Levaram-me para o meu quarto, onde, sob o teto do meu quase assassino, passei mais de uma semana entre a vida e a morte. Chamaram um médico de Clipton, uma enfermeira de Londres, e ao fim de um mês eu estava em condições de ser transportado à estação e assim devolvido a Grosvenor Mansion. Desse período ficou uma lembrança que poderia ter sido parte das visões sempre mutáveis produzidas por um cérebro em delírio, não estivesse tão marcadamente impressa em minha memória. Uma noite, na ausência da enfermeira, a minha porta abriu-se e uma mulher alta, em luto, fechado, insinuou-se no quarto. Aproximou-se da cama. Quando ela inclinou sobre mim o rosto descorado, vi a claridade tênue do abajur, que era a brasileira que o meu primo desposara. Examinou meu rosto atentamente e tinha uma expressão bondosa, como eu nunca vira. "Pode me ouvir?" perguntou. Balancei a cabeça debilmente, pois estava ainda muito fraco. "Pois bem, queria apenas dizer-lhe que o senhor mesmo foi culpado pelo que lhe aconteceu. Eu fiz o que eu pude. Desde o início tentei afastá-lo desta casa, por todos os meios, exceto delatar o meu marido. Tentei salvá-lo dele. Eu sabia que ele tinha um motivo para traí-lo aqui. Eu sabia que nunca mais o deixaria partir. Ninguém o conhecia como eu, que tanto sofri em suas mãos. Não tive a coragem de dizer-lhe tudo isso. Ele me mataria, mas fiz o que eu pude. No final de contas, o senhor foi o melhor amigo que eu já tive. O senhor me libertou. Eu imaginava que nada além da morte me libertaria. Lamento tê-lo ofendido, mas não posso retratar-lhe. Eu o chamei de imbecil, e o senhor foi de fato um imbecil." Ela esgueirou-se do quarto, aquela mulher amarga e singular, e eu nunca mais a vi. Com o que restou dos bens do marido, ela voltou para sua terra natal. Mais tarde ouvi dizer que se fizera freira em Pernambuco. Só depois de algum tempo da minha volta a Londres, os médicos me declararam suficientemente bem para cuidar dos meus negócios. Não era uma permissão muito bem-vinda, pois eu previa que aquele era o sinal para o avanço de uma avalanche de
credores, mas foi Summers, meu advogado, quem primeiro dela se valeu. Estimo muito ver que Milord se encontra tão melhor, disse ele. De há muito espero para apresentar-lhe as minhas felicitações. Que história é essa, Summers? Não é hora para brincadeiras. Falo sério, respondeu. Faz 6 semanas que o senhor é Lord Chartertal. Não lhe demos a notícia pelo receio de que a mesma pudesse retardar a sua recuperação. Lord Chartertal, um dos mais ricos pares de Inglaterra. Eu não podia acreditar em meus ouvidos. Então, de repente, refletindo no tempo decorrido, vi como coincidia com o que eu passara doente. Nesse caso, Lord Chartertal deve ter morrido mais ou menos na mesma ocasião em que eu sofri meus ferimentos. Seu falecimento ocorreu naquele mesmo dia. Summers encarou-me fixamente enquanto eu falava. Eu estou certo de que ele, um homem muito atilado, atenara as circunstâncias do caso. Fez uma pausa momentânea, com o que aguardando alguma confidência, mas eu não via o que teria a ganhar pondo a nu um tal escândalo de família. Realmente, uma curiosa coincidência. Prosseguiu com o mesmo olhar manhoso. O senhor naturalmente está a parte que o seu primo Everard King era o seguinte na linha de sucessão. Ou seja, se o senhor e não ele tivesse sido despedaçado pelo tigre, ou o que lá fosse, a esta hora, é claro, ele seria Lord Saltertal. É claro, respondi. Isto era motivo de grande interesse para ele, disse Summers. Por acaso eu sei que o criado de quarto do finado Lord Saltertal estava a seu solto, e que a cada poucas horas lhe telegrafava informando o estado de saúde do patrão. Deve ter sido aproximadamente na mesma ocasião em que o senhor se encontrava hospedado com ele. Não é estranho que ele fizesse questão de estar tão bem informado, sabendo não ser o herdeiro direto? Muito estranho, disse eu. E agora, Summers, tenha a bondade de trazer-me as contas e um novo talão de cheques. Vamos começar a pôr as coisas em ordem.